Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de formação de imagem em lentes esféricas. Antes de começar, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: existem algumas similaridades entre formação de imagens em lentes esféricas, que é o que a gente vai ver, e espelhos esféricos que a gente já viu, certo? Então vamos lá. Tanto nos espelhos esféricos, como vocês já viram, como nas lentes esféricas, tem o que a gente chama de raios notáveis, é o que a gente vai ver agora. Antes de falar sobre o primeiro raio notável, vamos só lembrar de um detalhe. Nas lentes convergentes, que é o primeiro desenho aqui, ó, onde converge para um ponto, no caso a reta da vertical, onde está o centro óptico, o que acontece? O raio chega de qual lado? O lado que está o antiprincipal objeto e o foco objeto, olha. Já na lente divergente, que é esse segundo desenho aqui, o raio chega aonde está o antiprincipal imagem e o foco imagem e passa para onde está o foco objeto e o antiprincipal objeto. Então é o contrário, né? Lente convergente, o raio chega onde está o foco objeto. Lente divergente, o raio chega onde está o foco imagem, certo? Então vamos lá. Primeiro raio notável. Vamos primeiro ver, no caso, a lente convergente. O raio que passar no foco objeto refrata paralelamente ao eixo principal. Lente divergente. O raio que incide de tal forma que o seu prolongamento chega ao foco objeto, ele refrata paralelo. Aí você fala, por que o prolongamento? Por que não o raio passar pelo foco objeto na lente divergente? Porque o foco objeto está do outro lado, em relação a onde chega o raio de luz. Certo? Então não tem como passar pelo foco objeto, somente o prolongamento. Beleza? Esse é o primeiro raio notável. Segundo, todo raio que incide paralelo, no caso lente convergente, refrata onde? No foco imagem. Lente divergente, todo raio que incide paralelo refrata sobre um determinado ângulo, sobre um determinado desvio, de forma que seu prolongamento vem aqui no foco imagem. Vamos lembrar. Na lente divergente, o raio chega justamente do lado da onde está o que? O foco imagem. Certo? Olha as similaridades aí com relação aos espelhos esféricos. Vamos lá. Próximo raio notável. Ó, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, o raio que chega no centro óptico, ele refrata sem sofrer desvio. Olha, lente convergente. Como é que é? Lente divergente. Ó, mesma coisa, não sofre desvio. É o mesmo caso lá no espelho esférico, aquele raio que chega no centro de curvatura. Ele não sofre desvio, lembra? É o mesmo caso quando eu tenho uma superfície plana, o raio incide perpendicularmente. Ele refrata sem sofrer desvio. Certo? Então, é como se o raio estivesse incidido na superfície, se ela fosse plana, perpendicularmente a essa superfície. Se for um espelho esférico, é como se o raio estivesse passando pelo centro de curvatura dele. Certo? Olha as similaridades aí, olha. Vamos para o quarto e último raio notável, quarto e último raio notável, né? Então, olha lá. O raio que incide, ó, no antiprincipal, ou passando pelo antiprincipal, melhor dizendo, se ele for, no caso, se for uma lente convergente, o que vai acontecer? Vai refratar, vai passar para o outro lado, no caso, onde esse raio vai refratar passando pelo antiprincipal imagem. Então, ó, passou pelo antiprincipal objeto,
vai refratar passando pelo anteprincipal imagem. Isso para a lente convergente. Já a lente divergente, observa, o raio incidiu de tal forma que seu prolongamento chegou lá no anteprincipal objeto, certo? Beleza. Como é que vai ser a refração? Ele vai refratar de tal forma que o seu prolongamento, olha, vai chegar no anteprincipal imagem. Então não tem como, no caso na lente divergente, o raio passar pelo anteprincipal objeto, porque o anteprincipal objeto está do outro lado em relação a onde o raio chega para esse tipo de lente, certo? Vamos agora então à formação da imagem utilizando 2 desses 4 raios notáveis. Presta atenção, eu preciso somente de 2 desses 4. Eu não preciso utilizar os 4, certo? Então vamos lá. Objeto colocado antes do anteprincipal objeto. Ó, antes do anteprincipal objeto. Se a gente lembrar da lente convergente, aí a similaridade, no caso da lente convergente, melhor dizendo, se eu lembrar do espelho esférico côncavo, a similaridade, observa, a gente colocava lá o objeto antes do centro de curvatura. Vocês vão ver que a imagem vai ter as mesmas características lá do espelho esférico colocado antes do centro de curvatura. Então, objeto colocado antes do anteprincipal objeto, lente convergente. Vamos lá. Raio que incide paralelo ao eixo principal refrata no foco da imagem. Certo? É um raio notável. Segundo raio notável, raio que incide no centro óptico refrata sem sofrer desvio. Observa que aonde os 2 raios se cruzaram é o ponto imagem do meu ponto objeto, da onde saíram os 2 raios. Eu não preciso de mais. Se eu fosse utilizar os outros 2 raios notáveis, vocês iam ver que os raios iam convergir para esse mesmo ponto. Então não preciso, 2 já bastam. Tá? Então observa, ponto imagem desse ponto objeto aqui. A base do objeto fica no eixo principal e a base da imagem também. E com isso eu entendo que a imagem ela é invertida. Certo? Bom, invertida e menor, olhando aqui, ó, dá para ver que é menor. Então se eu perguntar quais são as características dessa imagem, já está tudo aqui. Olha. Primeira característica é eu dizer se é real ou virtual. Eu vou dizer que é real. Por que real? Toda imagem invertida em relação ao objeto é real. Lembrem disso. Imagem invertida em relação ao objeto real. Eu não preciso dizer imagem invertida, que é a próxima característica que eu vou dizer agora. Imagem invertida em relação ao objeto. Só basta dizer que a imagem é invertida. Já dá para entender que ela é invertida em relação ao objeto. Certo? A outra característica, se é maior ou menor. Olha, o desenho já mostra, né, gente? Ela é menor, certo? Então, imagem real, invertida e menor. Aonde eu encontro isso? Um exemplo disso, máquina fotográfica. Aquelas máquinas fotográficas antigas, onde utilizava filme. O filme Kodak. Kodak era muito utilizado, Kodak. Hoje em dia, nem máquina digital utiliza, todo mundo tira foto usando um celular, né? Antigamente utilizava-se filmes nas máquinas fotográficas, as mais antigas. Esse é um exemplo. O outro exemplo é o olho. O olho, se isso aqui fosse um objeto, né, e aqui, aonde projetou a imagem fosse minha retina, seria o exemplo do olho. Então, a imagem de um determinado é projetada na retina. E quais as características dessa imagem? Real, invertida e menor. Certo? Vamos para a próxima situação. Eu vou aproximar o objeto, eu vou colocar ele sobre o anteprincipal. Lá no espelho côncavo, por exemplo, a gente colocava ele sobre o centro de curvatura. Vocês vão ver que a característica da imagem é a mesma. Mas vamos sempre lembrar, gente. Lente é um sistema refrator e espelho côncavo ou convexo, espelho esférico no caso, é um sistema refletor. Tá?
Vamos lá. Vocês vão observar que esses dois raios paralelos e passando pelo centro óptico dá para ser utilizado em todas as situações. Então vamos. O raio que incidiu paralelo, vamos lembrar outra coisa também, o raio sempre tem que partir do mesmo ponto. Quantos raios você for utilizar? No caso eu estou utilizando 2, né? No ponto mais elevado do objeto. E esses raios têm que sair do mesmo ponto. Então, incidiu paralelo. Como é que ele vai refratar? Passando pelo foco imagem. Incidiu no centro óptico, refrata como? Sem sofrer desvio. Então, segunda situação para a lente convergente, quando você coloca o objeto sobre o ante principal. Observa que a imagem aumentou o seu tamanho. Porque onde ela se cruzou? Esse ponto onde os dois raios se cruzaram é o ponto imagem do meu ponto objeto da onde saiu os dois raios. A imagem aumentou em relação à primeira situação, onde o objeto estava antes do ante principal. Mas aumentou de tal forma que ela ficou o quê? O mesmo tamanho. Tá? Mas observa aqui as características. Olha, a imagem é invertida. Se é invertida, eu já sei que é real. Se você for medir isso aqui, você vai ver que é do mesmo tamanho. Tá? E é óbvio que o desenho já mostra que a imagem é invertida, né? Então vamos às características. A imagem é real porque ela é invertida. Tá? A segunda característica é dizer se ela é invertida ou direita, né? E ela é invertida, o desenho mostra isso. Ela é invertida. Então toda imagem invertida é real. Vamos lembrar disso, tá, gente? E última característica, igual. Por que igual? Porque o tamanho da imagem é o mesmo do objeto. Lembra lá no espelho côncavo, o objeto que é colocado sobre o centro de curvatura? As características da imagem eram as mesmas aqui, era real, invertida e igual. Só que lá no espelho côncavo é um sistema refletor. O que a gente está vendo agora, lente convergente, é refrator. Certo? Vamos a um exemplo. Copiadora. A copiadora, gente, é aquela Xerox ou Xerox, que o pessoal, todo mundo fala, vou tirar uma Xerox. É uma cópia. Tá? E você utilizava ali uma copiadora. Tinha gente que falava que era a máquina de Xerox. Xerox era a marca da copiadora. Vamos para a próxima situação então agora. Olha, lente convergente ainda e vou aproximar o objeto. Primeiro caso eu coloquei antes do ante principal, segundo sobre o ante principal, agora entre o ante principal e o foco. Então vamos lá. O raio incide paralelo, refrata no foco, imagem. Raio que incide passando pelo centro óptico, ele refrata sem sofrer desvio. Observa que eles se cruzam aqui, olha. Esse ponto onde eles se cruzaram, os raios refratados no caso, é o ponto imagem do ponto objeto da onde saiu os raios. Vamos lembrar que a base do objeto é sobre o centro óptico. A base da imagem também. Então você entende que essa imagem ela é invertida. E quando a gente vai formar a imagem aqui, olha, é justamente da distância do ponto onde se cruzaram os raios até o eixo principal. Então você já vê que essa imagem ela é maior que o objeto. Então, característica da imagem. Se a imagem é invertida, então a imagem ela é real. O próprio desenho já te mostra que ela é invertida, né? Fica claro aqui. E a terceira característica, ela é maior. O desenho também te mostra muito bem isso. A imagem é maior. Exemplo. Cinema. Quando você vai ao cinema, utiliza um projetor. E o projetor ele faz justamente isso que está aqui, te dá uma imagem real aumentada. Mas a imagem eu não vejo de cabeça para baixo. É porque eles vão usar aqui uma outra lente que vai inverter a imagem novamente. Então você não vai ver a imagem de cabeça para baixo. É óbvio, né? Senão ficaria complicado você ver o filme. E o projetor de slides, isso aqui é uma coisa mais antiga, talvez vocês não conheçam. Fazia-se um slidezinho um pouquinho maior que uma foto 3x4
e colocava no projetor de slides e te dava uma imagem projetada no anteparo muito grande, uma imagem invertida. Ah, a imagem era invertida? Sim, mas tinha uma lente, se utilizava uma outra lente para poder você ver a imagem não invertida, no caso não de cabeça para baixo. Bom, vamos para a próxima situação. Eu vou colocar o objeto sobre o foco objeto. Olha, gente, lembra lá do espelho côncavo? Quando você colocava a imagem sobre o foco, qual era a característica da imagem? Eu não vou dizer agora não, mas é a mesma característica que a gente vai encontrar aqui. Olha, vocês vão lembrar. Vamos lá. Raio que incidiu paralelo, vamos lembrar sempre do ponto mais elevado do objeto. Eu vou partir, melhor dizendo, desse ponto dois raios. O primeiro paralelo refrata no foco imagem. E o segundo passando no centro óptico, olha, não sofre desvio. Observa que esses dois raios, lembra que são 4, né, raios notáveis, mas eu preciso só 2. E eu observo que eu só estou utilizando até então o raio que incide paralelo e aquele que incide passando pelo centro óptico. Isso já é suficiente. Tá? Vai dar para vocês formarem todas as situações, ver todas as situações possíveis. Olha. Então, esses dois raios refratados são paralelos. Então, mesmo que eu prolongue eles aqui, não vão se cruzar. E se eu prolongar do outro lado, como eles são paralelos, os refratados, tá, gente? Eu tenho que analisar a imagem em relação aos raios refratados. Se eu prolongar esses raios refratados, eles não vão se cruzar. Então, eles vão ficar paralelos. Então, vai formar o ponto? Não. Esse ponto tende a se formar no infinito. Lembra? Agora você lembrou, né? Acho que agora vocês lembraram, na verdade, lá do espelho côncavo, quando eu coloco o objeto sobre o foco. Então, essa imagem, ela é formada, você não vai ter a formação da imagem, você não vai ver a imagem. A imagem tende a se formar no infinito. No infinito. Então, característica dessa imagem. Imagem própria. Tende a se formar no infinito. Exemplo. Farol do carro, farol da moto, farol da sua bicicleta. Quando você está pedalando à noite, aí, por exemplo, vai ligar o farol. Por quê? O que acontece aí, a questão do farol? Ele faz com que a luz seja projetada numa distância maior, no infinito, uma distância maior. É um exemplo, então, quando você coloca um objeto sobre o foco. E no caso, os raios utilizados ali para você projetar a luz, eles vão passar todos no foco objeto. Bom, vamos para a última situação. Vocês vão lembrar de novo lá do espelho côncavo, com certeza. Olha o bebezinho aqui. O bebezinho foi colocado numa posição, ou você colocou uma lente numa posição de tal forma que o bebezinho ficou entre o foco e o centro óptico. Lá no espelho côncavo era entre o foco e o vértice, tá? Mas as características da imagem vão ser as mesmas. Então vamos lá. Primeiro raio, ó, paralelo. Vamos lembrar, gente, sempre do ponto mais elevado do objeto. Vou pegar um ponto, os raios vão sair sempre desse mesmo ponto. Então, incidiu paralelo, refrata no foco imagem. Ó, do mesmo ponto, vou partir o outro raio que vai passar, olha, no centro óptico. Ó, não sofre desvio. Vocês vão observar que os dois raios refratados, eles divergem. Eles não são paralelos e nem estão convergindo, tá? Eles estão divergindo, certo? Bom, então não adianta eu prolongar esse raio, que eles não vão se cruzar, que eles estão divergindo. Mas se eles estão divergindo de um lado, se eu for no outro lado ou na outra extremidade, eles vão convergir. Ó, é o que vai acontecer aqui. Ó. Eles vão convergir para um ponto, olha. Eles vão convergir para um ponto. Aonde o prolongamento desses raios convergiram é o ponto imagem desse ponto objeto da onde partiram os raios. Eu já sei que essa imagem é virtual, porque lembra, se eu for utilizar a geometria, lá desde do espelho plano, espelho esférico também, toda vez que para formar a imagem eu tive que prolongar os raios, lá nos espelhos, claro, os raios refletidos. Aqui
na lente são os raios refratados, tá? Então, se eu tive que prolongar os raios, no caso aqui, refratados, para poder formar o ponto imagem, essa imagem é virtual. E eu vou entender que ela é virtual de uma outra maneira também. Vamos lembrar? Esse ponto aqui, então, é o ponto imagem do ponto mais elevado do objeto. A base, que são os pés, sempre ficam onde? No eixo principal. Quando eu vou formar a imagem, então, eu vou ver que essa imagem não é invertida em relação ao objeto. Olha, o objeto pequenininho aqui, a imagem maior aqui. Então ela não é invertida. A gente diz que ela é direita ou direta, né? Toda vez que a imagem formada é direita ou direta, essa imagem ela é virtual, certo? Então, vamos às características. A imagem é virtual por duas coisas, né? Pelo fato, geometricamente falando, da imagem ter sido formada pelos prolongamentos dos raios refratados e pelo fato também da imagem ser direita ou direta, né, em relação ao objeto. Então, outra característica, né, que eu acabei de falar, que a imagem é direita ou direta. Direita ou direta, gente, é que ela não é invertida, tá? E a terceira característica, a imagem, ela é o que? Maior que o objeto. É nítido isso, o desenho te mostra isso, tá? Não tem muito o que ser falado. Bom, um exemplo disso é a lupa. A lupa, às vezes o pessoal vai ler alguma coisa para poder ampliar a leitura ali, uma letra muito pequenininha, utiliza a lupa. Vocês vão lembrar do Sherlock Holmes, né? A lupazinha do Sherlock Holmes. Então, aquela lupa que o Sherlock Holmes utiliza é um exemplo dessa situação aqui em que o objeto fica entre o centro óptico e o foco de uma lente convergente. Bom, então lente convergente acaba que vamos agora para a lente divergente. Gente, lente divergente, é só vocês lembrarem lá, quando você vai ver as características da imagem, só vocês lembrarem do espelho esférico convexo. Espelho convexo. Quais eram as características lá da imagem do espelho convexo? Virtual, direita e menor. Aqui é a mesma coisa, independentemente da posição que você coloca o objeto, tá, gente? Independente da posição. Sempre as mesmas características. Então vamos lá, ó. Raio que incidiu paralelo. Como é que ele refrata? Ele refrata de tal forma que o prolongamento dele vem lá no foco imagem. Então ele pode refletar tomando qualquer direção? É óbvio que não. Ele não pode tomar qualquer direção, porque se não, quando eu prolongo esse raio refratado, ele não vem aqui no foco. Ele só pode refratar nessa direção aqui, somente nessa direção para essa situação, certo? Para a situação que só nessa direção. O segundo raio, eu vou pegar o que passa pelo centro óptico, olha, ele não sofre desvio. Então observa que o próprio raio que passou pelo centro óptico, aqui ele vai cruzar com o prolongamento do raio que veio aqui no foco. Aqui, ó. Então esse ponto formado pela interseção desses dois raios é o ponto imagem desse ponto objeto aqui, ó, do ponto objeto de onde saíram os dois raios. Então observa que esse ponto imagem ele vai ser virtual, porque teve que utilizar um prolongamento de um raio refratado. E eu vou entender depois que a imagem é virtual também, porque ela vai ser o quê? Direita. Olha, por que direita? Porque a base, onde estão os pés do objeto, vai ser onde está a base também da imagem. Ó. Então, olha como é que vai ficar a imagem. Olha aqui a imagem, pequenininha, né? Pequenininha. E observa que a base dela é no eixo principal, tá? No eixo principal. Ela é direita. Se é direita, ela é virtual. Então, característica da imagem. Virtual, por conta de um dos raios que eu utilizei para poder formar o ponto ter sido o prolongamento do raio refratado. E virtual também porque a imagem é direita. Se a imagem é direita, é virtual sempre. Lembra disso, gente. Lembra disso. Outra característica. É o que eu acabei de falar. A imagem é direita. Ou direta, né? Pode ser direta também.
Então, virtual, direta ou direita. E a última característica, menor. Certo? Bom, gente, independentemente da posição, as características dessa imagem vão ser essas. Só que o seguinte, quando eu afastar o objeto da lente, o que vai acontecer? A imagem vai diminuindo, à medida que eu vou afastando o objeto, vai diminuindo, até chegar num pontozinho. É o que acontece. Agora, se eu aproximar, por exemplo, se eu aproximasse esse objeto, essa pessoa aproximasse aqui da lente, o que ia acontecer? É óbvio que a imagem iria aumentar, iria aumentando à medida que eu ia aproximando, só que iria aumentar de tal forma que nunca essa imagem seria maior que o objeto, nem mesmo igual, seria sempre menor. Bom, gente, aqui termina nosso vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.